Opa, então vamos lá. Agora de fato nós vamos botar a mão na massa, pegar todos aqueles dados que nós já reunimos na nossa matriz de segmentação, nosso bom e velho bloco de notas, e trazer aqui para a ferramenta de públicos do Facebook e criar os nossos públicos, ok? Então, uma coisa que é bem importante eu lembrar para você, ó, o bloquinho de notas aberto aqui, eu já tenho basicamente aqui nesse bloco aqui do meu bloco de notas a minha segmentação em 3 níveis pronta. Essa aqui será a minha primeira segmentação, meu primeiro público em 3 níveis que eu vou criar. Nós temos ó, o nível de páginas marcáveis, interesses e comportamentos. Então eu já tenho uma segmentação bem interessante aqui para inserir lá num público para fazer anúncios. Mas, relembrando, não fique preso a um público só. Você viu que eu fiz toda essa pesquisa para criar esse público aqui. Pega, gasta mais um tempo e faz de novo essa pesquisa para criar um outro público. E aí você pega essa referência dessa matriz que você já tem para você não repetir esses mesmos interesses e essas mesmas páginas. Encontre novos interesses, novas páginas e novos comportamentos que fazem sentido para o seu negócio, mas sem repetir esses mesmos que você já colocou aqui. Por quê? Porque esses aqui já vão fazer parte desse público que você vai criar agora. Então, se você rodar anúncios para esse público e para o outro tiver interesses iguais, vai dar o audience overlap, que a gente vai aprender mais adiante, que é, ou seja, sobreposição de audiência. Seus dois anúncios vão estar tentando ser exibidos para o mesmo público. Isso não pode acontecer, não é interessante que aconteça, vai prejudicar a veiculação de um dos dois anúncios, ok? Então, crie vários para você testar qual é o público que mais vai funcionar, mas sempre cuide para não repetir interesses, páginas do jeito que você está colocando aqui nos outros, para você ter públicos bem diferentes para você fazer os seus testes. E também não fique preso a um único público. Faça pelo menos 3. Exercite todo esse processo que eu te ensinei agora. Eu sei que é demorado e complicado, mas faça esse exercício para pelo menos a criação de 3 públicos diferentes um do outro. Legal? Na ferramenta de públicos, novamente, onde é que está, James? Não sei onde é que é. Clica lá no menuzinho sanduíche, todas as ferramentas públicos no seu gerenciador de anúncios. Você vai começar a criação de um público salvo, que é o público que nós vamos criar com a audiência com a audiência segmentada que a gente criou, né? Primeiro você vai dar um nome para o teu público. E aí entra aquela questão de nomear o público para se organizar. Eu gosto de colocar ali JW, porque eu sei que fui eu que criei aquele público. Se por acaso algum outro profissional também trabalha com essa conta de anúncios, saberá que aquele foi um público criado por mim e eu também saberei que é um público que eu criei, ok? Questão de organização. Ah. Aí eu vou criar lá um nome, dê um nome que faça sentido para você. Eu vou colocar aqui para mim segmentação, não, vou colocar aqui para mim audiência de 3 níveis. 1, que é a minha primeira audiência de 3 níveis. E aí se você for setar alguma região específica, você coloca ali depois, eu gosto de colocar em colchetes qual é a região e tal. Nesse caso meu aqui eu não vou colocar meio geralzão. Mas vai definindo o nome aqui conforme o que faz sentido para você conseguir encontrar depois e deixar organizado os seus públicos, saber que aquele público se trata do que você realmente quer atingir naquele momento, tá ok? Aí eu vou descer aqui para baixo, pessoas que moram nessa localização. Importante você definir isso aqui. Se você colocar todos nessa localização, olha aqui do lado, ó, pessoas cuja casa ou local mais recente está dentro da área selecionada. Pessoas cuja casa está dentro da área selecionada. Ou seja, qual que é a diferença? Pessoas cujo local mais recente, ou seja, não necessariamente a pessoa mora naquele local, mas esteve ali recentemente, tá? Isso talvez não é muito interessante. Ou pessoas nesta localização recentemente, somente quem esteve ali recentemente, mas não mora naquele local. Ou pessoas visitando aquela localização, entendendo? Eu vou usar aqui pessoas que moram, que é o que faz sentido, na maioria das vezes é o que vai fazer sentido, tá? Brasil. Lembra que quando eu fiz aquela pesquisa no Google Trends lá, serviu para mim descobrir quais que eram as regiões que mais pesquisavam aqueles termos? É exatamente elas que eu vou usar para minha segmentação, que é o que faz mais sentido para mim. E aí lembra que você tem que pegar o estado, tá ok? E não cidade. Às vezes repete o nome da cidade. Sempre olha aqui se você está marcando o estado. Vou marcar o estado do Pará, vou marcar Rondônia, que também foi um lá que apareceu que faz sentido. Estado, ok.
Vou marcar Acre. Ok. E vou marcar Amapá. Ah, eu posso fazer isolado, um público para cada um desses estados? Pode fazer isolado também. Tudo depende de como você quer trabalhar com esses públicos. Só cuida para não ficar um público muito pequeno. Conforme você vai segmentar aqui depois, pode ser que o público fique muito pequeno e daí não performe muito bem o anúncio. Tá ok? Então vá controlando aqui esse tamanho do público potencial que você tem para atingir. Mas é mais para você ter ideia de por que a gente fez aquela pesquisa e entender quais eram as regiões que estavam buscando mais. Ah, mas eu posso usar depois também todos esses interesses, esse nível de segmentação e criar um público para o Brasil todo? Pode também, porque não é só porque aqueles lá são os estados que mais estão pesquisando que outros estados também não têm interesse no assunto, tá? Aqui o que eu estou fazendo é fazer uma segmentação mira laser, mais direcionada mesmo, para pegar realmente um povo que está mais interessado naquilo que você tem a oferecer. Mas você pode ir abrindo isso para depois pegar um público mais amplo, por exemplo, e atingir pessoas que também possam estar interessados. Aqui é o foco mais laser. Legal? Então veja, já serviu aqui os dados demográficos que a gente pegou lá do Google Trends. Agora outro dado importante que a gente conseguiu coletar na nossa pesquisa são as pessoas interessadas entre 25 e 44 anos. As mais interessadas estão nessa faixa de idade, então eu vou setar aqui entre 25 e 44 anos. Na pesquisa que a gente fez era bem equilibrado entre homem e mulher, então eu vou manter todos. Claro, você seta conforme o teu negócio o que faz sentido para a sua segmentação. E por isso é importantíssimo ter aquela persona criada, o mapa da empatia, saber com quem você está falando. Legal? E agora que a gente vem para mais de cada coisa mesmo, que é começar a fazer o direcionamento detalhado em 3 níveis, que era o objetivo desse módulo aqui. Então eu tenho o primeiro nível, eu vou marcar as páginas marcáveis que eu já relacionei na minha matriz. Você viu que é importante ter relacionado porque está tudo à mão aqui já. Então já vou Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que o que eu quero marcar é o interesse aqui. Ok, interesse na página, né? Pessoas que demonstraram interesse ou curtiram a página. Então vou marcar todos esses que eu já relacionei ali em cima anteriormente. Rapidinho aqui. Interesse, sempre cuida. Ok, tenho 5 ali. Ah, James, quantos eu seleciono lá na minha pesquisa e quantos eu coloco aqui? Começa colocando 5 em cada bloco. E aí depois você vê, conforme a região que você selecionou aqui, tudo você vê qual que é o alcance potencial de público. Né? Se você tiver um alcance pequeno, potencial de público, ou você aumenta as regiões aqui, ou você aumenta os interesses aqui em cada bloco que a gente vai inserir aqui. Quanto mais interesses tiver em cada bloco, maior vai ser o público. Quanto menos interesses tiver em cada bloco, mais específico, menor vai ser o público, ok? Daqui a pouco você vai entender por quê. E agora o que eu vou fazer? Já coloquei páginas. Esse era o primeiro nível de segmentação. No primeiro bloco aqui eu coloquei o primeiro nível, que são as pessoas que têm interesse nessas páginas aqui, que é resultado da minha pesquisa. Como que eu vou fazer agora o segundo nível de interesses? Eu vou vir aqui na opção de limitar público. Ele vai criar um novo bloco aqui para mim. E veja que ele diz aqui, e deve também corresponder a pelo menos um dos critérios abaixo. Ou seja, para o cara entrar na minha segmentação, para o cara receber o meu anúncio, ele vai ter que ter interesse em um desses itens aqui, ele tem que ter curtido ou tem que estar interessado em uma dessas páginas aqui, e também vai ter que estar interessado em um dos interesses que eu vou inserir agora aqui, que eu já relacionei anteriormente. Então vou colocar todos eles ali também. Interesse. Lembra que o concurso público tem 3 interesses ali repetidos? Eu vou inserir os 3, considerar como um só. Mas eu vou inserir os 3, já que tem os 3, né? Vou saber qual que é melhor, qual que é o pior. Na dúvida, vou botar os 3. Serviço público. É só Ctrl C, Ctrl V. Tem 2 também, ó. Vou colocar também os 2. Setor público também era um interesse marcável. Funcionário público era um interesse marcável. E administração pública.
Ok. Então veja que agora eu tenho dois níveis de segmentação. O cara tem que ter demonstrado interesse em algumas dessas páginas. O primeiro nível eram as páginas, ó, lembrando. Então ele tem que ter demonstrado interesse em alguma dessas páginas e também tem que ter demonstrado interesse em pelo menos algum desses interesses que eu marquei aqui embaixo. Ok? Vamos para o próximo, que é o comportamentos. Eu vou de novo limitar mais. Então você está vendo? Por isso que são três níveis. Cada um, páginas, interesses e comportamentos que eu consegui relacionar na minha pesquisa, cada um vai em um bloco separado. Um bloco para páginas, outro bloco para interesses, outro bloco para comportamentos. Legal? Vou inserir agora os comportamentos. Já já eu te explico melhor por que disso. Vou colocar ali na faculdade, formação universitária, graduação profissional, apareceu, na pós-graduação, e o último, pós-graduação incompleta. Veja bem, como que vão funcionar esses três blocos aqui? Ó. Veja que eu só basicamente transferi as informações que eu tinha para cá. O primeiro bloco são as páginas, que eu descobri que eram interesses comuns para aquele público que eu queria atingir. Aí eu coloquei todos em um bloco. Depois, no segundo bloco, são outros interesses mesmo relacionados ao público que eu quero atingir. E o terceiro bloco são os comportamentos, ou seja, fez alguma faculdade, tem alguma formação universitária, ou está na faculdade, ou está na pós, entendeu? E o que, que isso quer dizer agora? Quer dizer que para o cara receber o meu anúncio, primeiro, ele tem que ter curtido, ou tem que ter demonstrado interesse em pelo menos uma dessas páginas. Não precisa ser todas, o cara não precisa ter curtido todas elas. Pelo menos uma delas. E também tem que ter demonstrado interesse em pelo menos algum desses itens aqui. E também ter esses requisitos aqui, ou seja, ter alguma faculdade, tá? Ter alguma graduação profissional. Então vamos supor, para ficar bem claro, que o cara tem interesse na página A Casa do Concurseiro. Para ele receber meu anúncio, ele também tem que ter interesse em concurso público, por exemplo, e também tem que ter uma faculdade. Então, se ele tem uma faculdade, demonstrou interesse em concurso público e curtiu ou se relacionou com a página Casa do Concurseiro, ele preenche os três requisitos e ele entra no meu público. Ou se de repente ele curtiu ou se relacionou com a página Tec Concursos e também demonstrou interesse em setor público e também está na pós-graduação, por exemplo. Ele preenche três requisitos e ele vai entrar no meu público. Então ele não tem que preencher tudo, ele tem que se enquadrar em pelo menos um de cada nível. Tá ok? E aí você tem uma segmentação bem definida, mas que também não filtra muito. Então, eu consegui um público de 55 mil pessoas. O que, que acontece? Eu posso aumentar esse público ou diminuir esse público. Por isso, quando você vai fazer a sua pesquisa, você vai aumentando a quantidade de interesses que você tem aqui. Quanto mais você inserir em cada um dos blocos, maior vai ficando o público. Quanto menos você inserir em cada um desses blocos, menor fica o teu público, ok? Porque ficam menos opções de ele fazer combinação. Quanto mais tiver aqui, mais opções de combinação ele consegue fazer para entrar em um público, ok? Então, vou só para você ver como um exemplo, 55 mil pessoas. Se eu tirar aqui, tirar os outros dois concursos públicos aqui, tirar o serviço público repetido, vamos ver como é que ficou meu público lá, já diminuiu para 40 mil pessoas. Ou seja, tem menos opções para ele conseguir fazer combinação. Tá ok? Conforme eu vou diminuindo aqui, ele vai deixando o público mais específico e menor. Conforme eu vou aumentando aqui, quanto mais coisas eu coloco em cada bloco, maior fica o público e menos específico. Eu recomendo que você trabalhe com um público grande, não deixe um público muito pequeno, a não ser que seja um nicho muito específico, ok? Aqui o meu público já até está pequeno, já 40 mil pessoas, mas é um nicho bem específico. A não ser que seja um nicho muito específico, você não filtra demais aqui, tá ok? Então, essa que é a segmentação em 3 níveis. Terminei de fazer isso, eu vou criar o público e ele vai criar esse público e deixar essa audiência salva aqui.
E agora vem aquilo que eu te falei. Volta e refaz esse exercício de novo, criando públicos diferentes, tá ok? Criando interesses, segmentações diferentes daquelas que você já criou no primeiro público. Pega lá o bloquinho de notas de novo, zera ele ou faz uma cópia dele zerado e começa com uma segmentação nova, cuidando para não marcar os mesmos interesses, mesmas páginas e mesmos comportamentos, e vai realizando a sua combinação de públicos diferenciada lá, com 3 públicos diferentes pelo menos, você vai ter possibilidade de fazer novos testes. Mas esse é um grande começo. É um grande método aí para você começar a criar e fazer testes com públicos. Se você não tinha nem noção de como usar esses direcionamentos e como fazer pesquisas para criar um público, aqui já tem uma boa formação para você começar a criar públicos e explorar e desenvolver seus próprios métodos, tá ok? Nas próximas aulas eu vou falar sobre a audience overlap ou a sobreposição de públicos, o que você tem que cuidar com isso, o que é e como você precisa cuidar para isso não interferir na entrega dos seus anúncios. A gente vai tratar também de outros tipos de públicos, públicos personalizados, como que eu classifico os meus públicos, eu classifico em 2 tipos de públicos, e como que eu uso esses públicos na hora de criar de fato uma campanha. Normalmente eu crio uma campanha com vários conjuntos e vários públicos diferentes, e eu vou te ensinar como que a gente vai criar isso e impedir que esses anúncios compitam um com o outro, que esses públicos criem sobreposição de público e comece a prejudicar a veiculação dos meus anúncios. Valeu? Grande abraço e até a próxima.